Pai do Senhor, que o Senhor nosso Deus nos abençoe no trabalho de hoje e nos ofereça a sua sabedoria para que nós possamos entender o conteúdo do trabalho que nós estamos fazendo, que ela possa servir para nós um instrumento de ajuda à nossa santificação e à nossa prática diária, no lar, em casa. Assim estávamos falando na última sessão sobre a violência. E a violência foi classificada na palavra de Deus como coisa que não agrada a Deus. E por que não agrada a Deus? Porque em Malaquias, capítulo 2, e vamos resumir no versículo 15, diz que Deus busca uma semente piedosa. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Deus quer uma semente piedosa. A semente é os filhos, a família. Deus quer que eles sejam santos. Por isso, Ele não quer violência no meio do lar. O lar é o sítio de início de toda a nossa atividade. E aí nós temos de nos guardar, temos de nos preparar, temos de defender da violência, não sendo desleal para com a parceira, que é a nossa primeira mulher, a mulher da nossa mocidade. A lealdade e a deslealdade são espíritos, o espírito da lealdade e o espírito da deslealdade. Se você cultivar o espírito da lealdade, você vai ser leal, você vai ser fiel para com a sua parceira, aquela que começou a vida contigo. Porém, se você tiver um espírito mau, o espírito de deslealdade, falta de sinceridade, você vai ser mau para com a mulher da sua mocidade. É deste modo que Deus quer que nós ensinemos a família a ser leal, a ser fiel, um para com o outro, os pais para com os filhos, o marido para com a mulher e a mulher para com o marido. Deste modo, Israel, como povo, é tomado como aquele que aborreceu o Senhor quando fez o repúdio e entrou a violência na nação, a violência em casa, no lar. Como é que temos que evitar isso? Nós temos que cultivar a paz, a fidelidade, a lealdade. E cultiva-se daquilo que nós fazemos. Se o Espírito, que se chama fruto do Espírito, que é aquilo que nós aprendemos em Gálatas 5, versículos 21 e 22, que diz que o fruto do Espírito é a paz, é o amor, é a paciência. Se nós cultivarmos esse espírito, nós vamos ser leais, nós vamos ser fiéis para com o nosso parceiro ou para com a nossa parceira. Mas se nós cultivarmos as práticas de Gálatas 5, 19 a 21, isso vai significar que... E quais são essas práticas? A prostituição, a fornicação, o adultério, a falta de paciência, o ódio, o rancor, a ira. Tudo isso vai constituir a nossa prática.
E ela vai se marcar nos atos que vamos realizar em casa. A ira vai começar em casa e não é na rua. A impaciência vai começar em casa e não é na rua. O ódio vai começar em casa e não é na rua. Assim é que Caim matou seu irmão, a partir já do pensamento formulado em casa, levou o irmão no campo, onde iam trabalhar, e matou seu irmão. Portanto, a primeira morte que se registrou no mundo foi a partir de casa, de Adão e Eva, com seus filhos Caim e Abel. Caim acabando matar Abel. Amém? É deste modo nós temos que cultivar o fruto do Espírito e tirar da nossa prática as obras da carne que são más. Em que mais nos podemos basear para conseguirmos a paz em casa? No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 2, do versículo 8, diz que tudo que nós temos que fazer, devemos fazê-lo como coisa de verdade, não falso, não para mentir, não para enganar o outro. Tudo o que é amável, temos que fazer tudo com amor. Tudo o que é bom, o que é de paz, é isso que nós devemos fazer para com o nosso próximo, para fortificarmos a paz, para fortalecermos o amor, a paciência, para aturarmos um ao outro. O que é que devemos fazer mais? Colossenses capítulo 4, versículo 6, diz que a vossa palavra seja sempre agradável ao outro. Quando você está a falar para o parceiro, para a mulher, para o marido, você deve ser agradável. As suas palavras não devem chicotear, ofender o seu parceiro. As suas palavras não devem aborrecer o outro, mas pelo contrário, devem ser palavras atraentes para que ele se sinta atraído por aquilo que você é, aquilo que vem de dentro de você, que vem dentro do seu coração, para constituir o ar de paz em casa, um ambiente de paz em casa, um ambiente de paz entre marido e mulher e entre os pais com os filhos. Assim é que devemos aprender com o próprio Jesus Cristo. Quando ele fala para as igrejas, para as 7 igrejas, ele de algum modo não estava contente com tudo que as igrejas estavam fazendo. E qual foi o modo, qual foi o método que ele utilizou para fazer a correção daquilo que não era bom? Em primeiro lugar, abrindo o livro de Apocalipse, capítulo 2, vamos analisar os versículos 2, 3, 4 e 5. O versículo 2, o versículo 3, ele primeiro vai buscar o histórico da sua vivência com a igreja, com aquelas igrejas. E ele diz para essa igreja, para quem está a falar, diz que tu foste sempre, tu me acompanhaste sempre, fizeste as coisas que me agradaram. E aquelas que não me agradaram, tu aborreceste. E então, até aí, tu foste boa. Uma mulher em quem eu confiei. Mas a partir de um determinado momento, tu deixaste de ser aquilo que eras. E eu então passo a ler literalmente o que Apocalipse 2, versículo 2 diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus,
e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Versículo 3. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Vamos ver o que diz agora. Ele vai contrapor a essa boa prática da mulher, que é a igreja, a noiva, o que ela já não fez no segundo tempo. Ele diz assim: porém, adversativa, agora tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te aonde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quais as primeiras obras? Aquela que falamos no versículo 2 e versículo 3. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei o teu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Então nós, quando estamos num ambiente desagradável com a mulher, ou a mulher quando está num ambiente desagradável para conosco, em primeiro lugar, nós não começamos logo a fazer a crítica. O método que Jesus adianta aqui é de primeiro elogiar tudo que ele fez de bom, ou tudo que ela fez de bom. Mas a partir de um segundo momento, quando ela começa a errar, então nós vamos começar a corrigir o erro a partir desse segundo momento. A isso se chama, a isso a Bíblia está a dizer, caíste, deixaste o primeiro amor. O primeiro amor são todas as coisas boas que tu fizeste. Mas agora que não fazes mais, isso me aborrece. E então, vamos recuar na história, no tempo, quando que deixaste de fazer as coisas boas. E comecemos com a correção. E vamos deixar de fazer mal para fazermos o bem. É assim que Jesus está a nos ensinar a forma de nós constituirmos, estabelecermos um lar de paz, um lar de boa convivência, um lar de compreensão entre marido e mulher. Primeiro elogiar aquilo que é bom e segundo, criticar aquilo que não presta. E é deste modo que Jesus ensina a construirmos um lar de paz, porque Ele quer filhos, ou seja, uma semente de piedosos, uma casa de paz e não de violência. Posto isso, um esforço que tem que se fazer é irmos reconstituindo o nosso caráter. Abandonar cada vez mais as obras da carne e nos firmarmos cada vez mais no fruto do Espírito. Cada vez que nós adquirimos um novo hábito, esse hábito tem que se identificar com o Espírito de Deus. É o fruto do Espírito. E tudo que nós recebemos de Deus é Deus. É Deus. É fruto de Deus. É paz de Deus. É amor de Deus. Portanto, vem de Deus e isso é Espírito de Deus. E nós, no processo de santificação, de nos aproximarmos cada vez mais do reino de Deus, temos que identificar sempre, somos aperfeiçoados em Deus.
Quando nós vimos os atributos de Deus, há atributos que são apresentados duplamente. Duplamente quer dizer, aparece a santificação e aparece também a perfeição. Santo e perfeito. Não se pode analisar o ser santo fora do perfeito. O ser santo é progressivamente aumentado. O ser santo não pode estacionar, nem regredir, nem recuar. O ser santo tem que ir para frente, tem que ser aperfeiçoado. Por isso, o quadro que nos faz perfeitos diz que nós temos que ser santos e perfeitos. Essas duas coisas têm de caminhar juntas, mas sempre a progredir. Deus quer que nós constituamos o espírito de paz em casa, um ambiente de paz em casa. Daí que nós vamos ver os nazireus, eles tinham determinadas vocações, determinadas características que tinham que fazer um juramento de não beber bebidas fortes, de não tocar mortos, mesmo que fosse seu parente, e outras coisas que contaminavam a vida do nazireu. É deste modo que nós nos referimos outra vez à necessidade de cada um de se preservar, de se cuidar cada vez mais. E no lar, o homem tem que se cuidar, porque ele aí é o pastor, é o chefe de casa. A mulher tem que se cuidar, ela é a mãe dos filhos, que tem que ensinar os filhos a se relacionarem com Deus. Se em nossa casa houver esse cuidado, houver esse aprendizado, a idolatria, ou seja, a substituição do nosso Deus por um outro Deus, ou pelos atos demoníacos, ou pela feitiçaria, os atos de Gálatas 5, versículos 19 a 21, não podem penetrar. Ou cada vez que se cometer esse pecado, nós temos que confessá-lo imediatamente, para construirmos aquilo que é um lar santo e perfeito. Afugentar a idolatria, que é um grande mal no meio de uma família. Nós estamos falando do casamento. E o casamento não se faz sem nós pensarmos naquilo que é a carne que nós casamos, o corpo. O que é que a Bíblia nos faz lembrar para conseguirmos compreender e ser mais fortes no casamento? Sobre o corpo, a Bíblia, no 1 de Coríntios, capítulo 6, refere-se precisamente sobre este assunto. O título é: os nossos corpos são membros de Cristo. E vamos no versículo 12, 1 de Coríntios 6, versículo 12, até ao 20, o que é que diz a esse respeito? Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus, que também ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará a nós também, pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma
meretriz? Não, certamente que não. Não sabeis que o que se junta com a meretriz, ou seja, com a prostituta, faz-se um corpo com ela, porque serão então dois numa só carne. Quem faz prostituição, quem se prostitui, ele se torna igual à prostituta, ou seja, fica contaminado. Isto é, ele comete o pecado. E a sua carne comete um tipo de pecado que é diferente dos outros pecados. Porque a prostituição é aquele pecado em que a pessoa comete o pecado dentro do seu próprio corpo. É o pecado que se comete dentro do seu próprio corpo. Daí, quando você se mistura com a prostituta, você também se torna nessa condição. Você se prostitui. Por essa razão, dizemos que o corpo da prostituta e o corpo daquele homem constituem uma carne só. Mas se você, pelo contrário, se junta com o Senhor, versículo 17, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Se você está conectado com o Senhor, se você entra em oração, se você faz jejum, se você se santifica, você está ganhando um estatuto de santo e perfeito. O Espírito do Senhor é o mesmo que passa a habitar na tua vida. É o Espírito Santo, que agora habita no teu corpo. Um corpo santo e perfeito. O homem que comete... Eu vou ler o versículo 18. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Não sois de vós mesmos. Muitas vezes nós dizemos, posso fazer aquilo que apetece com o meu corpo. Mas a Bíblia está a dizer que o corpo não te pertence. O corpo provém de Deus. O corpo pertence a Deus. O corpo é o lugar de habitação do Espírito Santo. Versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O teu espírito pertence a Deus, assim como o teu corpo também pertence a Deus. E então o corpo e o teu espírito são instrumentos de trabalho que vão levar-te a Deus. Se tu não cuidares do teu corpo, nem do teu espírito, eles ficam contaminados com a prostituição e eles ficam como instrumentos para pecar, instrumentos do pecado. E isso não convém aos crentes. O que nós pretendemos é que nós sejamos santos e perfeitos. Então valoriza o teu corpo, cuida do teu corpo, santifica ele, como quando tu pretendes higienizar o teu corpo, dar banho ao teu corpo. Assim também na vida nós temos que santificar o nosso corpo. Paulo recebeu algumas cartas da igreja de Coríntios, falando-lhe da falta do cuidado
que eles tiveram. E o comportamento que aí resultou é que houve pais, houve filho que andava com a madrasta. Madrasta é mãe, segundo o código de comportamento. Aquilo que nós aprendemos em Levíticos 18, dos casamentos proibidos. Filho não se pode envolver com a mãe, nem com a tia, nem com a madrasta. Mas em Gálatas viu-se, em Coríntios, na igreja de Coríntios, um filho estava se envolvendo com a madrasta. Isso é mau, isso aborrece a Deus. Nós vimos que havia casamentos mistos, mas que Deus aborrece os casamentos mistos. O que Ele quer é que não haja casamentos poligâmicos, mas que haja um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Esse é o casamento monogâmico. Ele diz que o marido deve satisfazer sua mulher sempre que ela necessitar, assim como a mulher deve satisfazer seu marido sempre que ele necessitar. E então o princípio é pela necessidade. Quando o marido necessita, a mulher deve resolver esse problema satisfazendo ele. Quando a mulher precisa, o marido deve resolver esse problema satisfazendo ela. Não por si, não pela sua necessidade, mas pela necessidade que o outro parceiro tem. Não ficando um a dever ao outro. É desse modo que nos devemos comportar. Casar, nós definimos logo no início como objetivo, como objeto do nosso trabalho, é unir, é juntar. Mas a forma de juntar não é só essa. Há elementos que, quando vieram para a igreja, já eram casados. Na forma tradicional da lei, do poder, da região, da aldeia, ou estavam casados na conservatória. E não estavam casados diante da Bíblia, diante de Deus. E então um deles veio para a igreja. Supõe-se que seja o marido, e a mulher ficou lá. Ou supõe-se que seja a mulher que veio para a igreja, e o marido ficou no mundo. E então, perante Deus, eles não são casados. Eles estão cometendo o adultério. Eles estão cometendo, a fornicação. Fornicação é vocês, mesmo casando na conservatória, mesmo que casaram na lei tradicional, mas diante de Deus não estão casados. Deus os vê como solteiros e cometem o pecado de se prostituírem dentro da sua própria casa. E como fazer isso? Como resolver esse problema? Como acabar com esta fornicação? A Bíblia diz que se casar nos leva a constituir o lar, a família de Deus, mas ali onde há fornicação, essa é outra forma de nós chamarmos aquele incircunciso, aquele que não está casado, aquele que não está na família de Deus, é chamar ele. E então, se é a mulher que é crente, a mulher deve manter-se com este homem que é descrente. E pelo comportamento da mulher, pode acontecer que o homem possa converter-se e venha aceitar Cristo. Então ela, por este meio do seu comportamento, ganhou uma alma para Jesus. Pode ser que o marido esteja ele na igreja e a mulher fora da igreja. O que acontece é que, pelo seu comportamento, ele segue o exemplo do seu parceiro que está na igreja e ele se converte. A isso chama-se ganhar a alma. Essa é uma outra forma de nós ganharmos almas para Cristo.
Deste modo, você é responsável pelaquela alma que estava no mundo, que agora veio para o reino de Deus. O capítulo 7 tem muita diversidade, muitas coisas fora da lei de Deus. Fala do solteiro. O solteiro deve empreender o seu tempo dando 100% a Deus. Na oração, no jejum, se preocupando menos para consigo próprios. Mas aquele que está casado apenas gasta uma porção do tempo para Deus, outro pedaço do tempo é para cuidar do marido ou para cuidar da mulher e cuidar de si próprio. Deste modo, tanto o solteiro, ou solteira, ou viúvo, ou viúva, entregam a maior parte do seu tempo para Deus. Isso é bastante bom. Mas se a viúva ou o viúvo, se o solteiro ou a solteira acha que não aguenta ficando nesse estado, ele pode casar-se. Melhor é não pecar, não se abrasar, mas casa-se e se entrega a Deus, porque melhor é estar no reino de Deus do que estar a viver uma vida pecando. Devemos ler o capítulo 7 pausadamente. Ele tem exatamente 40 versículos. Capítulo 7, ele tem 40 versículos que devem ser analisados um por um e irmos comparando se cada um deles o que diz respeito. Se nos toca, qual é a interpretação que devemos fazer desse versículo para adaptarmos a vida de santidade e perfeição em Deus. Não nos devemos guardar, não devemos fingir, de tal forma que criemos uma igreja onde nós está uma família, onde nós estamos inseridos com complicações familiares. Mas devemos evitar as complicações que advêm do nosso mau comportamento por não conhecermos a Bíblia e não aplicarmos a palavra de Deus. Amém? Façamos tudo para que Deus possa agradar-se de nós. E ele diz que trabalha para aqueles que lhe agradam. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor. Nós estamos entrando na parte derradeira do nosso ensino sobre o casamento. E quisemos vos dar a conhecer primeiro, a necessidade que há nos juntar aquilo que não era, aquilo que estava separado, isto é, homem e mulher. Depois que chegamos a descobrir que havia alguns fatores que nos separavam, também vimos que é preciso agora trabalhar na forma de juntar muitos desses fatores e todos eles para agradar a Deus. A fonte principal é a família. Então, o que é que a família deve fazer? O elemento mais importante é o ensino dos filhos, para que eles possam ser os continuadores, aqueles que vão alargar a palavra de Deus no meio da sua família. E aí, o ensino dos filhos, de acordo com Efésios capítulo 6, diz que nós não devemos aborrecer os nossos filhos para que eles não se dispersem, não fujam, não se irritem, mas devemos fazê-lo
com pedagogia e com o objetivo de levá-los a Deus através da palavra, do ensino. E Deus, Ele mesmo, é que está preocupado com esta situação. Voltamos a lembrar-vos Gênesis capítulo 18, versículo 18 e 19, em que se lê: em Abraão serão benditas todas as nações da terra. Versículo 19: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tenho falado a seu respeito. Para o Senhor abençoar Abraão, Abraão tem que ensinar a família dele a guiar-se de acordo com a vontade de Deus. Deus quer abençoar Abraão com filhos, e filhos num número igual às estrelas do céu, no número igual às areias do mar. Serão muitos. Ele será pai de nações. Mas para ser abençoado, a parte de Abraão é ensinar os filhos. Ordenem a seus filhos. Ordenem a seus filhos, a sua casa, para que eles possam ver Deus como seu Senhor e possam cumprir a lei do Senhor como obediência. É deste modo que o Senhor está preocupado, e você também vai ficar preocupado com esta tarefa, porque esta é a sua parte, ensinar os filhos. Em 2 de Reis, capítulo 20, versículo 1, diz o seguinte: ordene a tua casa, porque morrerás e não viverás. O Senhor falando para o rei Ezequiel. Ezequiel foi o melhor ou dos melhores reis, incluindo David, de Israel. Havia ficado doente. O Senhor anunciou a morte. Mas ele pediu e fez lembrar o Senhor que tinha trabalhado de tal maneira na santidade e na perfeição que acharia bom que ele vivesse mais um pouco. O Senhor atendeu a oração e foram acrescidos 15 anos de vida. E é nesse período que nasce-lhe um filho. A Bíblia não diz que ele tinha outros filhos. Diz que agora nasce-lhe um filho chamado Manassés. Manassés, não tendo sido educado nos princípios de dar continuidade ao bom trabalho do pai, que destruiu ídolos, que desfez a idolatria em Israel. Manassés foi dos piores reis em Israel. E então vamos ler a história de Manassés, a leitura 2 de Reis, capítulo 21, versículo 1 a 18, fala sobre Manassés, rei de Jerusalém, filho de Ezequias, rei de Jerusalém, ao qual Deus mandou: ordena a tua casa depois da cura. E então, se os nossos filhos não são educados a seguirem a Deus, não são instruídos a reconhecer o poder de Deus, eles podem vir a contrariar a vontade de Deus Criador, o Pai, e mesmo dos seus pais de casa. Temos que dar uma atenção especial e muito particular à educação dos filhos. Jeremias, capítulo 35, versículo 1 a 19, é a história da fidelidade dos recabitas que negaram beber vinho em obediência à ordem de seu ancestral. Os recabitas
são os filhos de Recabe, que havia deixado que a sua família não devia tocar em vinho, tal como fazem os nazireus. E eles nunca beberam vinho. Mas Deus disse ao homem de Deus, ao profeta Jeremias, fala para que eles bebam vinho. Mesmo com a palavra de Deus, ele disseram, não, o nosso ancestral nos proibiu de beber vinho. E então eles foram também um exemplo de fidelidade, de lealdade para com seu antepassado e para com Deus. Nós estamos lembrados de que os pais de Sansão, no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1 a 12, a história dos pais de Sansão é de que o nazireu que ia nascer em sua casa, como é que ia ser educado? O filho que ia nascer em sua casa, como é que ia ser educado? Para que ele viesse a cumprir a lei do Senhor. Eles pediram isso a Deus. Falaram isso ao anjo que trouxe o recado de que Sansão havia de nascer no meio deles. Então, os pais devem se preocupar sempre da educação dos filhos. Nós estamos lembrados também no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 a 16, Josué diz, eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor.